Bom dia, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Dando continuidade aos nossos estudos da apostila número 3, a gente já estudou os Estados Unidos da América, agora a gente está mudando um pouquinho o foco, estudando outra região considerada desenvolvida no mundo, que é o continente europeu. Já falamos dos aspectos físicos do continente europeu, das penínsulas, dos mares, já falamos dos aspectos populacionais do continente europeu na última aula, né? Falamos muito sobre a questão da imigração, o aumento da xenofobia, o aumento da população muçulmana dentro do continente europeu, o envelhecimento populacional, as diferenças socioeconômicas entre o leste europeu e o restante da Europa, né? A Europa Central e a Europa do Sul. E hoje, de fato, a gente vai entrar aí na parte econômica, sem falar da União Europeia. A União Europeia vai ficar para a próxima aula, né? O grande projeto de integração econômica e política do continente, a gente vai falar na próxima aula. Hoje eu vou citar para vocês os principais aspectos aí, no caso, das principais economias do continente europeu. Começando, pessoal, com a maior das economias do continente europeu, né, o grande centro econômico da União Europeia, que é, no caso aí, a Alemanha, né? A Alemanha que ao lado do Reino Unido, da Itália e da França, e no caso faz parte do grupo das maiores economias dentro do continente europeu. Pessoal, a industrialização na Alemanha ela é muito desenvolvida e muito diversificada já há muito tempo. Tá? A gente vai observar aí que nós temos polos industriais mais antigos relacionados à presença de matérias-primas, né, como o carvão e o ferro, da mesma forma que nós temos uma industrialização mais recente relacionada a tecnopolos, a centros de pesquisa, formando conhecimento, formando tecnologia e mão de obra qualificada. Ou seja, uma industrialização que ela é bem ampla, que ela é bem, no caso, expandida aí, vamos dizer, em vários termos, né? Tanto em termos mais antigos como em termos mais recentes. Uma das principais, a região mais tradicionalmente principal aí da economia alemã é o chamado Vale do Rio Ruhr. O Rio Ruhr, no caso, ele é um afluente, como vocês podem ver, aqui de um rio maior chamado Rio Reno. Nessa região do Rio Ruhr, devido às grandes jazidas de carvão mineral e de ferro que nós temos, o que, que se nós não, a Alemanha tem, né? O que, que se observou ao longo do tempo? A grande concentração de indústrias tradicionais, indústrias de base, indústrias que a gente chama aí, a gente costuma chamar de indústrias de bens de produção, né, que geralmente são aquelas que produzem aí máquinas, equipamentos, chapas que vão ser utilizados, matérias-primas que vão ser utilizadas por outras indústrias, né? Nesse Vale do Rio Ruhr, grandes reservas de carvão e ferro, a gente tem aí indústrias concentradas, principalmente siderúrgicas e metalúrgicas, né, produtoras aí de metais, de ferro e metais de um modo geral, além das indústrias automobilísticas que constantemente, evidentemente, vão comprar a matéria-prima produzida nas siderúrgicas e metalúrgicas. Essa região mais tradicional da industrialização alemã, a gente destaca aí do Vale do Rio Ruhr algumas cidades como Dortmund, a gente tem outra que eu não coloquei para vocês aqui que é Essen, e a gente destaca também Colônia aí Düsseldorf. Mais ao sul do país, na região do Rio Danúbio, numa outra região aí onde a gente tem a passagem de um rio, a gente tem, né, no caso, a região industrial mais avançada, né, mais vamos dizer assim recente do ponto de vista tecnológico na Alemanha, onde a gente tem a concentração de muitos tecnopolos, muitos centros aí de formação de conhecimento, pesquisa, tecnologia e mão de obra qualificada. E é nessa região aqui também, mas especificamente numa região que nós chamamos de Baviera, que se encontra uma cidade que vocês muito bem sabem que tem um time de futebol muito famoso, que é o Bayern de Munique, justamente a cidade de Munique, na região da Baviera. Como vocês sabem, a Bayer é uma indústria muito importante alemã que trabalha justamente aí num polo de tecnologia elevada, né, dentro das indústrias atualmente, que são as indústrias químico-farmacêuticas, né, a indústria de fármacos aí. No caso, a Bayer é uma dessas principais indústrias de fármacos do mundo e ela justamente tem origem alemã nessa região da Baviera. Fora as duas regiões industriais, a mais antiga e a mais moderna, né, lembrando um pouquinho de como funciona a industrialização dos Estados Unidos, né? Lá na América do Norte, de um lado o Rust Belt, do outro lado o Sun Belt, né? Na Alemanha acontece algo relativamente parecido, uma região mais tradicional do ponto de vista industrial e uma região mais nova, mais moderna, com tecnologias mais recentes e avançadas. Outras duas regiões econômicas importantes, né?
mais uma vez levando em consideração um rio que tem na Alemanha, o chamado Rio Elba, onde a gente tem um importante porto aí, justamente que dá a saída, o escoamento de várias mercadorias que a Alemanha produz para o resto do mundo, através, evidentemente, do porto que fica no Rio Elba, numa cidade no norte do país chamada Hamburgo. O centro financeiro alemão, pessoal, portanto, aí onde está a Bolsa de Valores alemã, onde no caso são definidas e estipuladas e vendidas e compradas as ações aí das principais empresas do país, estão numa cidade na região central chamada de Frankfurt. Então essa no caso é a economia alemã. Vamos falar um pouquinho agora do Reino Unido, né? Um país aí, um país não, na verdade, uma unidade política, né? Através aí da chefe maior que é a Rainha Elizabeth, que como nós sabemos, como vocês estudam em história, foi aí o berço da Revolução Industrial no século XVIII, né? Por volta de 1750, onde nós tivemos o surgimento das primeiras indústrias, principalmente numa cidade da Inglaterra chamada Manchester. Né? A gente teve aí, no caso, o aparecimento da máquina de vapor, a máquina movida a vapor, e a gente teve o aparecimento do tear mecânico, que foi importante para a indústria têxtil. O início da industrialização, do processo de industrialização do mundo, se deu no Reino Unido. Por que, pessoal? Por que esse início se deu no Reino Unido? Evidentemente, a gente sempre lembra, por conta de presença de matéria-prima para você utilizar, evidentemente, na produção aí industrial. Quais são essas matérias-primas que a gente destaca no caso aí, né? No caso do Reino Unido, a gente destaca a presença de carvão mineral que foi utilizado muito na primeira Revolução Industrial, petróleo muito utilizado na segunda Revolução Industrial e muito até os dias de hoje, né? E o gás natural, lembrando que aqui são três combustíveis fósseis, né? Combustíveis fósseis eles acabam surgindo para a gente através de matéria orgânica morta que passa por processos de decomposição e milhões de anos depois dão origem justamente aí a esses combustíveis fósseis que são muito utilizados no mundo para geração de energia. Evidentemente o petróleo, né, a maior fonte de energia do mundo hoje ainda é o petróleo no caso, né? E ele apareceu aí desde a segunda revolução industrial. Então no caso, né, o Reino Unido a gente destaca, né, o berço, né, o pioneirismo da industrialização mundial, né, europeia e mundial, evidentemente relacionado à presença de matérias-primas dessa região. Pessoal, só para a gente fazer uma pequena diferenciação, o que é Inglaterra, o que é Grã-Bretanha, desculpa, e o que é Reino Unido? Isso aqui não dá para esquecer, hein, pessoal? Existem 5 países nessa região. Tá? Quais são esses países? A Inglaterra, o País de Gales, a Escócia, a Irlanda do Norte e a República da Irlanda. Não é a Irlanda do Sul, é a República da Irlanda. O que é a Grã-Bretanha? A Grã-Bretanha é essa ilha maior, são duas ilhas, como vocês podem observar. A Grã-Bretanha é a ilha maior. A ilha menor a gente pode chamar de Pequena Bretanha ou simplesmente Ilha da Irlanda. Tá? O que é o Reino Unido? O Reino Unido é uma união política entre países, cuja evidentemente a rainha, né, é a chefe de Estado, a rainha Elizabeth, e o Reino Unido ele congrega aí 4 países. Os 3 países da Grã-Bretanha, a Escócia, a Inglaterra e o País de Gales, mais a Irlanda do Norte, sendo esses 4 países países aqui de maioria protestante. A República da Irlanda, pessoal, ela não faz parte do Reino Unido, até porque existe uma origem religiosa do seu povo muito diferente do resto, né? No caso são católicos, e a gente vai daqui a pouco ver que existe inclusive um problema aí, né? Uma dificuldade entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte no que diz respeito a essa diferença entre protestantes e católicos que existe nessa região. Então o Reino Unido, pessoal, tá? A Inglaterra é um país, o País de Gales é outro, a Escócia e a Irlanda do Norte são outros dois, porém o Reino Unido é uma união política aí no caso, né, que evidentemente traz leis, né, que são evidentemente compartilhadas entre os países que fazem parte aí do Reino Unido, cuja chefe de Estado, né, no caso é a Rainha Elizabeth. Pessoal, movimentos separatistas relacionados ao Reino Unido, a gente não pode esquecer disso, é muito importante na atualidade, né? O que está acontecendo, pessoal? O mais importante de todos, mais recente, a gente está observando que o Reino Unido desde 2016 está num processo de saída em relação à União Europeia. É o que nós chamamos de Brexit. Lembrando que o Reino Unido, pessoal, nunca adentrou a zona do euro. Né? O Reino Unido sempre adotou a sua própria moeda,
por ser mais valorizada que o euro, eles decidiram manter essa moeda, que é a libra esterlina. Então vamos dizer que o Reino Unido sempre foi vamos dizer assim, um corpo estranho dentro da União Europeia. Mas recentemente, a partir de 2016, foi aprovado no Parlamento Europeu a saída, no Parlamento inglês, o Parlamento do Reino Unido, a saída, no caso aí, do Reino Unido em relação à União Europeia, tá? Essa saída ela está sendo concretizada esse ano. Evidentemente que esse não é um processo rápido, né? Porque se você fazia parte do bloco econômico, agora você não faz mais, todas as tarifas de importação, de exportação e demais impostos e tudo isso vai precisar ser restabelecido. E isso não é rápido, isso leva tempo, né? Então, no caso aí, o Brexit começou em 2016 e está se concretizando em 2020. Por que está acontecendo isso, Caê? Pessoal, tem um pouco a ver com o que eu falei para vocês na última aula. Existe uma grande crítica das alas mais conservadoras dos partidos aí do Reino Unido, criticando o modelo de livre circulação de pessoas adotadas pela União Europeia, né? Esse modelo que foi criado a partir do Tratado de Schengen em 1985. O que a gente vai estudar na próxima aula? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Por conta aí justamente do aumento da preocupação da entrada de imigrantes, refugiados, principalmente muçulmanos dentro do Reino Unido, as alas mais conservadoras da política do Reino Unido decidiram, evidentemente, que o Reino Unido deveria deixar a União Europeia, processo que está sendo concretizado esse ano. Porém, pessoal, um dos 4 países do Reino Unido não quer sair da União Europeia. É a Escócia. A Escócia afirma que a sua economia, no caso, né, é muito mais favorável para a sua economia se a Escócia se manter na União Europeia, né, do que seguir o Brexit. Ou seja, pessoal, teoricamente é possível que a Escócia não faça mais parte do Reino Unido daqui a um tempo. Isso é algo também que está em estudo, depende de uma série de protocolos, né? Depende de uma série de padrões a serem tomados, depende de, no caso, né, você precisa evidentemente do apoio popular também, enfim. Então existe um descontentamento da Escócia, do governo escocês, da população escocesa em relação ao Reino Unido, pelo Reino Unido estar deixando a União Europeia. Consequentemente, a Escócia ela pode acabar deixando o Reino Unido aí daqui a um tempo. Eu não acredito que seja algo tão breve assim, tá? Questão irlandesa, pessoal. Agora a gente vai falar do problema maior aqui na ilha da Irlanda, entre a Irlanda do Norte protestante e a República da Irlanda católica. Lembrando que a Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, enquanto a República da Irlanda não. Pessoal, qual que é o grande problema aqui? Existe uma minoria católica que vive na Irlanda do Norte há muito tempo, sendo que a Irlanda do Norte é um país de maioria protestante, como é o resto do Reino Unido. Por conta aí no caso de pressões da minoria católica e revoltas da minoria católica contra a repressão do Reino Unido contra elas, tá? O que começou a acontecer? Os católicos começaram a se organizar numa luta, evidentemente, contra aí o Reino Unido, né? Uma luta que se deu principalmente dentro da Irlanda do Norte através da minoria católica, no caso que existia, que existe ainda nesse país. Essa revolta da minoria católica contra os abusos aí da maioria protestante, ela ganhou um corpo maior quando foi criado o chamado Irish Republican Army, né, o chamado IRA, que acabou realizando uma série de atentados terroristas na Irlanda do Norte contra os protestantes. É um grupo de católico, no caso, né, que se utilizou da via terrorista, né, que se utilizou da via da força, no caso, né, para tentar aí lutar contra os protestantes da Irlanda do Norte e aumentar os direitos garantidos para a população católica. O que acabou acontecendo, pessoal? Atualmente, essa situação está bem mais tranquila. Em 2005, o IRA afirmou que deixaria a luta armada e a luta do IRA hoje ela é muito mais política, né? Tanto é, pessoal, uma das razões desse conflito ele ter se tranquilizado, vamos dizer assim, é o fato de que atualmente os católicos aí eles conseguiram junto ao Reino Unido alguns direitos políticos, né? Consequentemente, eles aumentaram sua participação dentro da tomada das decisões ocorrendo dentro do Reino Unido. Foi uma vitória aí da minoria católica dentro aí da Irlanda do Norte ou como um todo dentro do Reino Unido. Beleza, pessoal? Falar um pouquinho da França, outra das, a gente vai falar mais especificamente de Alemanha, Itália, França e Reino Unido. Já falamos de Alemanha e Reino Unido, falar um pouquinho da França. Tá? França é a maior potência econômica do ponto de vista agrícola no continente europeu.
Tá? A gente sabe aí, né, são as vinícolas francesas muito famosas, as regiões aí de produção de vinho, de região de produção de espumantes, né, de champanhes, né? Champagne, inclusive, que é uma região francesa. Né? Então, no caso, a França é a maior potência agrícola aí do continente europeu, destaque para a produção de trigo, beterraba, cevada e, evidentemente, de uvas, além, pessoal, de ser aí a grande potência turística, não só da Europa, mas do mundo, né? Uma das maiores potências turísticas do mundo. Para vocês terem ideia do absurdo que é, pessoal, eu digo absurdo, vocês já vão entender por quê. A Torre Eiffel, por ano, ela recebe mais visitantes do que o Brasil recebe no ano inteiro. Eu digo que isso é um absurdo, porque com um país com tanto potencial para você explorar turismo como o nosso, é triste a gente saber disso, né? Mas continuando, pessoal, produção industrial francesa está concentrada na capital do país, na região metropolitana de Paris, onde nós temos muitas indústrias automobilísticas, além, como vocês sabem, como se destaca na França, a indústria do luxo, né? A indústria de produção de artigos de luxo, sejam de artigos do vestuário ou mesmo de cosméticos, né? A questão da moda é muito desenvolvida na França e a gente precisa lembrar também da questão gastronômica, né? Que os franceses aí, hierarquicamente, eles têm, vamos dizer, uma importância muito grande dentro da alta gastronomia mundial. Pessoal, a França, evidentemente, como vocês sabem, é um dos países que mais teve colônias dentro do continente africano. A gente sabe que, inclusive, boa parte da população francesa é descendente, no caso aí, de africanos, né? Ou melhor, descendente do colonizador francês, que no caso chegou aí ao continente africano. O exemplo clássico que a gente sempre fala disso é dos jogadores da seleção francesa, né? A grande maioria dos jogadores da seleção francesa tem uma segunda nacionalidade, porque justamente ou os pais nasceram no continente africano ou eles mesmos nasceram num país africano e depois acabaram optando aí pela nacionalidade francesa, né? A gente cita, por exemplo, Zidane, um dos maiores jogadores da história do futebol, é um jogador aí de origem argelina, Argélia, aí um país do norte da África. Então o que acontece, pessoal? Está evidentemente, como a gente vem falando da questão da imigração para o continente europeu, falei para vocês disso na última aula, do aumento da população muçulmana dentro desse continente, né? A gente pode observar que na França isso é muito sentido. Por quê, pessoal? A quantidade de franceses não muçulmanos, desculpa, a quantidade de franceses muçulmanos está aumentando muito dentro da França. Como eu já disse para vocês, a França é um país que provavelmente vai ter uma maioria muçulmana daqui a uns 30, 40 anos, se o ritmo de imigração para o país continuar né, no mesmo ritmo aí no caso. Tá? Esses imigrantes, em sua grande maioria, vêm do norte da África, que é uma região aí formada por países cuja maioria da população é muçulmana, tá? É árabe muçulmano. Então, pessoal, evidentemente está havendo um crescimento muito grande dentro da França, dentro, né, uma das maiores economias aí do continente europeu, entre populações muçulmanas e populações não muçulmanas, tá? É uma situação muito complicada, é um país que vem enfrentando problemas de desemprego. A maioria dessas populações muçulmanas, né, os descendentes aí de africanos, eles costumam se localizar nos subúrbios das grandes cidades francesas. E existe de fato um problema muito sério, uma grande desigualdade social dentro desse país, tá? E evidentemente que esse crescimento da população muçulmana, né, junto evidentemente com a xenofobia dos franceses, né, isso vem criando aí processos de tensão dentro da França. Pessoal, a Itália é outra potência industrial e também turística do continente europeu, né? Além de turística também gastronômica, além também de gastronômica a questão da moda, né? Principalmente Milão, né? Uma das capitais da moda no mundo. Tá? Só que a Itália, pessoal, antes da gente citar aí as principais regiões econômicas do país, a gente tem que citar, na verdade, que a Itália é um dos países, como é típico de muitos países latinos, né? Ela também é um país que tem uma desigualdade social muito grande. No sul do país, a gente tem uma região que a gente chama de Mezzogiorno, que é uma das regiões mais pobres aí de todo o continente europeu, na verdade, tá? Onde a gente tem regiões aí como a Sicília, a Calábria, sabe? Quando vocês vêem filme de máfia, sabe? É nessa região que se passa a situação, tá? Uh, onde a gente tem Nápoles, que é uma das maiores cidades dessa região, é a região considerada pobre dentro aí desse país, que é a Itália, e dentro da Península Itálica, a famosa bota. No norte do país é onde a gente tem a grande concentração industrial numa região que é uma grande planície chamada Vale do Rio do Pó, que passa justamente por essa região,
onde nós temos, pessoal, aí uma grande concentração, principalmente de indústrias automobilísticas, tá? Duas cidades a gente destaca em termos industrial, a cidade de Turim e cidade de Milão, ambas no norte, tá? Além, evidentemente, mais ao centro do país, a gente tem a capital do país, que é Roma. A Itália, como vocês sabem, foi um dos países mais prejudicados aí pela questão do coronavírus, justamente por ser uma população, ter uma população muito envelhecida, né? E principalmente nessa região ao norte chamada de Lombardia, foi no caso a região mais afetada aí dentre todas as regiões italianas pela questão do coronavírus. Muitas pessoas morreram, mas o Brasil já passou a Itália em termos de números, infelizmente. Pessoal, a gente vai falar um pouco mais na próxima aula da economia desses três pequenos países que a gente precisa destacar, tá? A Bélgica, um país bem pequenininho chamado Luxemburgo, e a Holanda. Esses três países aqui, vamos dizer que eles colocaram a sementinha da União Europeia. Eles iniciaram aí a União Europeia a partir do momento que esses três países fizeram entre eles um bloco de cooperação econômica, a chamada de Benelux. O Benelux talvez ele tenha sido, como eu já citei para vocês aí, né, a origem, vamos dizer assim, da União Europeia, a primeira sementinha da União Europeia. São países com alto padrão de vida, alta qualidade de vida e aí uma concentração também industrial considerável, tá? Na Holanda a gente destaca principalmente o porto de Roterdã, um dos maiores portos do mundo aí, extremamente utilizados, né? Entre esses países, Benelux, a Bélgica, Netherlands, né, a Holanda ou Países Baixos, né, que é o termo que eles querem que a gente utiliza, e Luxemburgo. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora da Espanha, pessoal. A Espanha é um país da Europa do Sul, né, da Península Ibérica, juntamente com Portugal. É um país que tem algumas regiões extremamente desenvolvidas do ponto de vista econômico, mas de um modo geral não está entre aí as maiores economias do continente europeu. É um país, inclusive, que sofre com muitos problemas relacionados a desemprego, políticas de austeridade, uh, descontentamento da população com as políticas da União Europeia. Né? A Espanha é um país bem movimentado. E nós temos dois movimentos separatistas de destaque dentro da Espanha, ou seja, duas regiões cuja maioria da população não se considera espanhola. São pessoas aí, no caso, que têm uma outra identidade étnica, uma outra identidade linguística, uma outra identidade às vezes religiosa. A gente está falando da Catalunha e do País Basco, né? Duas regiões no norte aí da Espanha na divisa com a França. Vamos falar um pouquinho primeiro da questão basca e depois da questão da Catalunha. O País Basco é formado justamente pela população, os bascos. Eles têm uma língua própria que eles chamam de euskara, né? Portanto, se você for ao País Basco, eles não vão falar espanhol, eles vão falar a língua deles, tá? No caso, é uma região aí que pega o norte da Espanha e um pouquinho do sul da França, tá? Uh, a questão separatista relacionada ao movimento basco ela já foi muito mais tensa do que é hoje. Existe um grupo armado, o Euskaditas Katazuna, o Patra Basca e Liberdade, que a gente conhecia como ETA, que foi um grupo terrorista que empregava justamente o terror contra o governo de Madrid, contra o governo central espanhol, para justamente forçar aí, né, a emancipação dessa região, a independência dessa região em relação à Espanha. Desde 2011, o ETA aí anunciou que largou a luta armada. A gente pode afirmar hoje que a questão basca ela está muito mais tranquila do que a questão catalã, que eu já vou falar para vocês. Tá? A gente tem algumas cidades importantes dentro aí do País Basco, São Sebastião, talvez seja a grande capital, a principal cidade do País Basco. Para quem gosta de futebol, os países aí né, os times do País Basco, a gente lembra da Real Sociedad, a gente lembra do Atlético de Bilbao, que é um dos grandes campeões espanhóis da história, né? Isso aí no País Basco. Vamos falar um pouquinho da Catalunha agora, pessoal. A Catalunha também é uma região de população que não se considera espanhola, que tem evidentemente um próprio idioma, o catalão no caso, é a região mais rica da Espanha, tá? Tanto do ponto de vista industrial, principalmente do ponto de vista industrial, como também do ponto de vista de prestação de serviços. A principal cidade da Catalunha é Barcelona, tá? E o que acontece? Existe um movimento separatista dentro da Catalunha já há muito tempo, contra também aí a Espanha, tentando fazer com que a região se torne independente do território espanhol. Pessoal, a Catalunha precisou empregar força em algum momento? Não. Se você é a região mais desenvolvida do país, por si só, isso já te dá argumentos aí para você lutar pela separação do seu povo, né? Para que o seu povo tenha a sua própria região, que é o que os catalães querem aqui. Qual que é o problema, pessoal? 2017, recentemente, houve um referendo, né? A população da Catalunha, os catalães foram chamados às urnas
para no caso afirmar aí se a Catalunha ela deveria se tornar independente da França, tá? Da Espanha, desculpa. O sim ganhou, o sim do referendo. O parlamento catalão ele aprovou, no caso, a independência da Catalunha em relação à Espanha, tá? Só que aí o que aconteceu, pessoal? O que a Espanha começou a notar? Evidentemente, você acha que a Espanha, você acha que os espanhóis, né, o governo central de Madrid, vai ver a região mais importante do país dizendo tchau, né, sem fazer absolutamente nada? É claro que não. O governo espanhol, pessoal, já há muito tempo, com o aval da União Europeia, está reprimindo de maneira extremamente rude, extremamente pesada aí os separatistas catalães, praticamente todos os grandes líderes do movimento de independência da Catalunha em relação à Espanha, eles estão presos, pessoal, tá? É no caso aí, de fato, atualmente dentro da Espanha, dentro das duas questões separatistas, a mais complicada é a Catalunha. A maior parte dos políticos catalães uh, eles estão presos, tá? O Barcelona, como vocês sabem, o principal time dessa região, constantemente a torcida do Barcelona faz uma série de uh, atos durante os jogos, né, em prol da independência da Catalunha. Então é de fato uma questão muito tensa, tá? A maioria dos separatistas está preso. Aí realmente ainda é uma questão que está dando o que falar, está bem tensa dentro da Catalunha. Tanto é, pessoal, que eu citei para vocês que existia um parlamento catalão, né? Existia aí um aglomerado de parlamentares, congressistas, que no caso eram apenas catalães e que, evidentemente, por estarem no Congresso catalão, no parlamento catalão, tinham uma certa independência para a criação de leis em relação ao resto da Espanha. Depois de 2017, pessoal, o parlamento catalão ele foi dissolvido, tá, pelo governo espanhol como uma forma de evitar aí o separatismo da região. Pessoal, já citei para vocês, né, que existe uma diferença econômica muito grande entre os países do leste europeu se a gente for comparar com os países da Europa Central e Europa do Sul. Tá? Aqui está para vocês, de um modo geral, todos os países que faziam parte da chamada cortina de ferro, né, ou seja, os países do continente europeu, do leste da Europa, que ficaram sob influência do socialismo no século XX. A gente destaca principalmente, pessoal, né, um país que se chamava Iugoslávia, que no final dos anos 80 e no começo dos anos 90, após a queda do socialismo, a Iugoslávia, que era uma nação multiétnica, né, ela foi dividida em vários outros países. Tá? Da Iugoslávia surgiu a Eslovênia, a Croácia, a Bósnia, a Sérvia, Montenegro, Kosovo e a Macedônia. O Kosovo ainda, a separação do Kosovo em relação à Sérvia ainda não foi sacramentada totalmente, tá? Mas no caso, esse processo aqui de nacionalismo, vários nacionalismos que ocorreram no leste europeu, pós né, pós Guerra Fria, a partir do momento que a Guerra Fria começa a terminar, no final dos anos 80 e começo dos anos 90, muitos processos nacionalistas aqui do leste europeu eles foram muito tensos, tá? A própria Iugoslávia mesmo, quando ela se dividiu nesses muitos países aqui que eu estou citando para vocês, essa divisão ela foi muito tensa, ela ocorreu em alguns casos, principalmente no caso da Bósnia e da Croácia, com guerras violentíssimas que mataram milhões de pessoas. Tá? Mas de fato aí hoje a Iugoslávia não existe mais, né? A Iugoslávia que no caso era comandada pela Sérvia, no caso, né, o povo sérvio, ela deixou de ser uma união entre diferentes nacionalidades. A Iugoslávia deixou de ser um país e passou a ser representada por países diferentes. Se eu não estou enganado, pessoal, até a Copa do Mundo, eu acho que de 1994, que foi a que o Brasil ganhou, a Iugoslávia ainda jogava como se fosse uma seleção só. Tá? Vocês podem reparar que dentro da Iugoslávia a gente tem a Croácia, que é a atual vice-campeã do mundo. Né? A Croácia, no caso, é uma das repúblicas que surgiu dentro da dissolução da Iugoslávia a partir do final aí da Guerra Fria. Beleza, pessoal? Exercícios rapidamente na aula, tranquilos aí. Exercícios da aula 27, páginas 80 e 81. Caracteriza as economias da Alemanha, França e Itália, pessoal. Tá? A Itália a gente já falou que é a grande potência industrial, que a gente tem um norte rico e industrializado, enquanto o sul é extremamente agrícola e pobre. A Alemanha é a maior economia da Europa, a locomotiva da União Europeia, né? Terceiro maior parque industrial do mundo, atrás de China e Estados Unidos, concentrado principalmente numa região mais tradicional, de industrialização mais tradicional, mais antiga, que é o Vale do Rio Ruhr. A França tem um grande potencial industrial na região de Paris, é a maior potência agrícola do continente europeu, além aí de ser o país que mais recebe turistas no mundo. 2. Explica a questão irlandesa e a questão basca.
A Irlanda está dividida em dois países, a Irlanda, a República da Irlanda, ou Eire, de maioria católica, e a Irlanda do Norte, Ulster, de maioria protestante. Lembrando que a Irlanda do Norte pertence ao Reino Unido, enquanto a República da Irlanda não. Parte dos católicos deseja a reunificação da ilha, expulsando os protestantes, e extremistas criaram o IRA, que realizou diversos ataques terroristas na Inglaterra e na Irlanda do Norte. Lembrando que o IRA saiu da luta armada, teoricamente essa situação está tranquila hoje. Os bascos na Espanha vivem no nordeste da Espanha e numa parte da França, né, por ter idioma e etnias e traços culturais diferentes dos espanhóis. Os bascos sempre forçaram a independência do seu território, utilizando inclusive um grupo terrorista, o ETA, né, que atualmente deixou de lado aí a luta armada. Né? Lembrando que dentro da Espanha hoje a questão catalã está muito mais complicada do que a questão basca, por mais que a questão basca tenha sido a que de fato se utilizou de violência aí ao longo do século XX. 3. Explique o que são os polders e o welfare state, pessoal. Aqui, os polders são uma característica interessante que a gente tem na Holanda. A Holanda, como vocês sabem, a gente chama de Países Baixos, é o nome correto do país, porque uma boa parte do país está abaixo do nível do mar, ou seja, né, você tem elevações de relevo, e aí você tem o mar, no caso que chegam essas elevações de relevo, e a Holanda ela está, né, vamos dizer assim, na depressão entre dois planaltos, entre duas montanhas, né, está a maior parte do território holandês abaixo do nível do oceano. Tá? O que a gente repara? Foi necessário uma série de obras, né, criação de várias obras, no caso, dentro aí dentro da Holanda, para evitar aí que o oceano acabasse entrando nas áreas continentais da Holanda, né, nas áreas onde vive população. Por conta disso, criaram grandes obras para represar o mar e evitar, né, que a Holanda ficasse abaixo da água. Essas obras de represamento elas acabaram criando o que eles chamam de polders, né, que nada mais são aí do que regiões agrícolas, né, regiões de cultivos agrícolas, no caso, utilizadas inclusive para você drenar a água do mar e impedir que essa água chegue aí na Holanda. O welfare state é o chamado estado de bem-estar social, que corresponde aí no caso a uma série aí de países do continente europeu que contam com uma qualidade de vida muito elevada, principalmente por conta da ação do Estado dentro desses países, né? O Estado enquanto promotor de saúde, educação e outras questões importantes. A gente destaca o welfare state, o estado de bem-estar social. A gente encontra na Suíça, um país da Europa Central, na Áustria, nos países do Benelux e fora, no caso, né? O Benelux, a Bélgica, a Holanda e Luxemburgo. E fora do continente europeu, a gente destaca o Canadá na América do Norte e o Japão na Ásia. Pessoal, muito obrigado.